Boa tarde, pessoal. Então, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho as questões de curvas de nível extraídas de modelos digitais de elevação. Me surgiu uma demanda no grupo do Telegram e que eu gostaria de compartilhar com vocês. É uma dúvida a respeito de curvas de nível em 3D, como exportar elas para o ambiente CAD de forma que a cota, a altitude, né, venha junto no arquivo exportado. A origem, então, do dado, segundo essa dúvida, foi gerada, então, curvas de níveis no modelo digital de elevação de um ortomosaico proveniente de drones, ou seja, o processamento foi feito em outro software que não o QGIS. Normalmente, esses softwares, eles têm a opção de quando se cria um modelo digital de extrair essas curvas e eles têm a opção de exportar as curvas em arquivos do tipo CAD, DXF ou arquivos do tipo shapefile. Mas, segundo a menina, ela não acompanhou esse processo inicial e recebeu o arquivo final. Tá? Então, hoje a gente vai lidar um pouquinho com essas novas demandas referente a arquivos de drone. Eu tenho aqui um processo inicial referente a dados de satélite, porém o processamento é o mesmo. A primeira questão, quando a gente trabalha essa parte de curvas de nível, antes de mais nada, é a extração delas, então, do modelo digital. E para isso, a extração eu vou fazer aqui, eu tenho um exemplo temporário, eu estou usando um modelo do satélite ALOS, o sensor ALOS, aonde o pixel tem 12 metros e meio, se eu não me engano, de tamanho, de resolução espacial. Outra questão muito importante é entender que para trabalhar dados dessa forma, dados de relevo, de altitude, a gente trabalha com o QGIS with Grass. Eu estou usando o QGIS versão 3.14 e no meu caso ele vem com o Grass separado. Então, quando eu abri o QGIS, eu abri a partir dele. As versões 3.16, 3.20, ele já vem embutido o Grass com a plataforma Grass dentro do próprio QGIS. No meu caso aqui, a gente está usando então essa versão antiga. Eu tenho um modelo digital de elevação e aonde eu extraí os contornos com distância, com equidistância das curvas de 30 metros. Qual é o primeiro passo que eu fiz? Foi gerar as curvas. E agora eu vou exportar, porque isso aqui é um arquivo temporário, eu vou exportar essa feição como um shapefile. Vou salvar aqui projetos de exercícios. Vou salvar curvas 30 metros. Eu vou seguir no padrão do EPSG do arquivo original por enquanto, mas se eu fosse fazer pelo correto, eu sei que é Fuso 23, então Sirgas 2000, Fuso 23, tá? Mas vou já exportar aqui, ó, no fuso correto, lembrando que o dado do DEM, do ALOS, ele vem em WGS 84, vem em UTM já, que é uma facilidade para quem já trabalha. Não vou adicionar o mapa porque eu quero abrir o arquivo novamente. Vou exportar então essas curvas 30 metros no formato shapefile e vou dar um OK. Pronto. Depois de feito isso,
Ele vai dizer que eu tenho uma camada temporária. Eu não quero salvar essa camada temporária. E vou atualizar aqui. Inserir minhas curvas novamente, ó. Quando eu criei lá minhas curvas, na primeira etapa, foi criada uma coluna chamada Eleve, que é onde vai conter a informação da cota. Tá? Essa região aqui é a região metropolitana de Belo Horizonte. Então, agora, o que eu preciso? Tá? Eu preciso transformar isso aqui numa referência espacial com a terceira dimensão. E eu vou usar, então, a caixa de ferramentas. A caixa de ferramentas que vai conter, então, lá naquele comprimento do gás, a exportação, então, a transformação desse arquivo vetorial que está em duas dimensões para a terceira dimensão. Então, eu digito 3D na procurar da caixa de ferramentas e venho aqui nessa opção, então, vetor V2 3D. Tá? Meu inglês está maravilhoso, gente. Então, ele executa essa transformação de feições vetoriais 2D para 3D. E aqui está o pulo do gato. Tá? Eu vou selecionar, então, qual é a camada de entrada, que são as curvas 30 metros. Aqui eu não preciso modificar, porém, aqui está escrito opcional, o que é um erro eu acho que até pode ser um erro de tradução. Na verdade, a gente precisa do atributo para altura. E quem é o nosso atributo para altura? A elevação. Então, realmente, esse opcional aqui, ele fica meio fora do padrão, porque realmente eu preciso daquela coluna gerada lá quando eu criei as minhas curvas de nível. Aqui eu não preciso modificar, ó. E vou salvar ele agora no meu arquivo final. Vou botar aqui, ó, curvas 3D. E mando executar. Ele demora um pouquinho, claro, eu usei uma imagem muito grande, mas como quando se trabalha com curvas provenientes de drone, normalmente a equidistância dessas curvas é bem menor, tá? De questão de metros, centímetros. Aqui finalizou, vou fechar e aqui está ela, a curva 3D. Ó. Então, se eu abrir a minha tabela de atributos, ele criou uma nova coluna chamada identificador e continuou com a terceira dimensão, tá? Então, ele fez essa configuração aqui. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai salvar novamente, agora sim vamos exportar para o famoso DXF. Vou salvar aqui. E aqui, ó, cuidar o SRC. Se eu trabalho com o CAD, tá? Eu já sabia a zona. Se eu trabalho com versões mais novas do CAD, ele tem essa opção de configurar a referência espacial. Eu tenho duas versões de CAD, eu tenho o Civil 3D 2019 e tenho o AutoCAD Map, que também possui a referência espacial. Ele possui uma biblioteca com a referência espacial. Salvo essas curvas. Ó. Posso deixar em UTF-8 ou System. Vou dar um nome aqui, curvas CAD. E posso dar um OK. Demora um pouquinho também, porque é bastante
elementos. Mas o segredo, na verdade, está aqui, ó. Tá? Saber identificar. Primeiro, na hora de gerar as curvas no processamento, tanto do drone como no modelo digital de elevação, saber que a altitude precisa estar configurada. Tá? Ele dá uma trancadinha no final,